Igaraçu, Pernambuco. Hoje, as gigantescas esteiras de aço inoxidável da fábrica continuam zumbindo, engolindo garrafas e latas em um ritmo frenético. É uma mega estrutura capaz de cuspir 42 milhões de litros de cerveja por ano. Mas, se você olhar de perto as linhas de envase, notará algo perturbador. Entre milhares de litros de líquido dourado, não há uma única gota da cerveja que ergueu aquelas fundações. Há pouco mais de uma década, a realidade era brutalmente diferente. Em apenas 9 meses após o seu lançamento, a cerveja Nobel havia conquistado 10% do acirrado mercado pernambucano. Era o orgulho absoluto do Nordeste, o verdadeiro ouro líquido de Igaraçu, celebrado nas mesas de bar, nas areias de Boa Viagem e nos almoços de família aos domingos. Mas num piscar de olhos, as garrafas com o rótulo premiado desapareceram das prateleiras. Nenhum aviso prévio, nenhum luto oficial. As torneiras secaram para sempre e o povo de Pernambuco foi roubado de sua própria criação. Como uma marca independente, dona da água mais pura do Brasil e prestes a se tornar um império regional, é apagada da existência de forma tão silenciosa. Não foi a falência, não foi a falta de clientes. A resposta está em uma única assinatura que custou 10 milhões de reais. Bem-vindos à história da cerveja Nobel. Uma jornada sobre ambição desmedida, o abismo das fusões corporativas e a tática impiedosa que os gigantes multinacionais usam para devorar e assassinar a alma de uma região. A cidade de Igaraçu, localizada na região metropolitana do Recife, sempre foi um marco na história do Brasil. Fundada no século XVI, é o lar de algumas das igrejas mais antigas do país e carrega em suas ruas o peso e a herança da colonização. Mas para um grupo de empreendedores visionários no início dos anos 2000, a verdadeira riqueza de Igaraçu não estava em sua arquitetura colonial ou em seus extensos registros históricos. O verdadeiro tesouro, de valor incalculável, estava escondido bem abaixo da terra. Um dos lençóis freáticos mais puros, abundantes e intocados de toda a região Nordeste. A água. O elemento primordial, a alma absolutamente inegociável de qualquer grande cerveja. Em setembro de 2006, essa água cristalina tornou-se a fundação de um sonho industrial audacioso. Nascia a indústria de bebidas Igaraçu, que logo ficaria conhecida no mercado simplesmente como IBI. Em um cenário nacional que já era massivamente dominado por gigantes como a Ambev e a Chincariol, tentar lançar uma nova cervejaria independente, com ambições de larga escala, era, para a maioria dos analistas financeiros, um ato de loucura financeira. O Nordeste brasileiro, com seu clima invariavelmente quente e um consumo voraz de bebidas geladas, era uma verdadeira zona de guerra para as corporações multinacionais. Elas controlavam a distribuição de forma agressiva, dominavam os bares de esquina, monopolizavam as prateleiras dos supermercados e bombardeavam as mentes dos consumidores através de campanhas publicitárias multimilionárias na televisão. Mas os fundadores da IBI tinham uma convicção inabalável. O povo de Pernambuco merecia uma cerveja que não fosse apenas mais um produto de massa padronizado, mas sim um símbolo genuíno de identidade e excelência local. A fábrica em Igaraçu não foi construída para ser uma operação amadora. Ela foi erguida como uma fortaleza de inovação. Não houve economia nas instalações e nos equipamentos. Os enormes tanques de fermentação reluziam como monumentos imponentes de aço inoxidável, abrigando tecnologia de ponta importada diretamente da Europa. A capacidade inicial de produção impressionava até mesmo os concorrentes mais veteranos. A planta estava projetada para cuspir dezenas de milhões de litros por ano. Uma infraestrutura robusta que superava com facilidade muitas operações que já estavam estabelecidas no mercado há décadas. O objetivo central da IBI era criar uma cerveja do tipo Pilsen, mas com um padrão de qualidade premium. Ela precisava ser leve e refrescante o suficiente para aplacar o calor escaldante do litoral nordestino, mas ao mesmo tempo deveria possuir um amargor elegante, uma espuma cremosa e ingredientes selecionados que a diferenciassem imediatamente do padrão ralo e artificial que muitas vezes dominava o mercado popular.
Os mestres cervejeiros trabalharam incansavelmente durante meses dentro dos laboratórios. O malte rigorosamente selecionado e o lúpulo importado foram combinados e testados repetidamente até atingirem a harmonia perfeita com a água divina e mineralmente balanceada de Igaraçu. Durante o minucioso processo de formulação e os testes finais, a tensão dentro da IBI era quase palpável no ar. O investimento financeiro para erguer aquele complexo havia sido colossal. As complexas linhas de invase precisavam rodar perfeitamente sem falhas. Os laboratórios de controle de qualidade trabalhavam 24 horas por dia, analisando amostras sem parar, garantindo que cada lote produzido mantivesse um padrão estrito e impecável. O nome escolhido para coroar essa obra-prima industrial foi Nobel. Uma palavra forte, de fácil pronúncia, com peso de reconhecimento global, que evocava diretamente ideias de excelência, mérito e alto prestígio. Não era um nome modesto para uma cervejinha de bairro, e essa era exatamente a intenção corporativa. A cerveja Nobel não foi concebida para ser um mero coadjuvante folclórico na região. Ela nasceu, estruturou-se e foi engarrafada para sentar na cabeceira da mesa do mercado de bebidas. No entanto, possuir uma infraestrutura fantástica e um produto de alta qualidade protegido dentro dos muros seguros da fábrica não era nenhuma garantia de sucesso externo. O verdadeiro teste de fogo, o tribunal implacável, seria o mercado aberto. Os bares tradicionais do centro de Recife, as ladeiras históricas de Olinda, as barracas de praia lotadas em Boa Viagem. Esses eram os verdadeiros e soberanos juízes. O consumidor pernambucano é historicamente conhecido por seu forte orgulho bairrista, mas também por sua extrema exigência e paladar aguçado. Se a Nobel não entregasse a excelência prometida logo no primeiro gole gelado, ela seria rejeitada implacavelmente, caindo no esquecimento, e o projeto milionário da IBI desmoronaria sob o peso de suas próprias dívidas antes mesmo de começar a engatinhar. À medida que o mês de setembro avançava para o seu fim e outubro se desenhava no horizonte, as primeiras garrafas verdes da cerveja Nobel começaram a deslizar pela esteira de envase em velocidade comercial. O som ritmado do vidro tilintando, o chiado industrial das tampinhas sendo cravadas sob pressão, o brilho dourado do líquido refletindo sob as fortes luzes de halogênio da fábrica. Era a materialização física de um sonho impossível. A expectativa e a atenção de toda a equipe diretiva chegavam ao limite máximo suportável. A IBI estava finalmente prestes a abrir os grandes portões de Igaraçu e lançar seu meticuloso ouro líquido em um oceano traiçoeiro, já patrulhado por tubarões corporativos sedentos por sangue. O calendário marcava outubro de 2006. O calor em Pernambuco não era apenas uma condição climática. Era uma força da natureza implacável que ditava o ritmo da vida, do comércio e, inegavelmente, do consumo de bebidas em todo o estado. Foi exatamente nesse cenário de temperaturas escaldantes que as primeiras frotas de caminhões, ostentando o logotipo elegante e orgulhoso da cerveja Nobel, deixaram os imensos portões da fábrica em Igaraçu rumo às ruas. O destino inicial dessas carretas carregadas de esperança não era apenas as grandes redes de supermercados, onde as gigantes multinacionais compravam as pontas de gôndola a peso de ouro para esmagar qualquer novato. A estratégia de penetração da IBI era muito mais inteligente, orgânica e enraizada na cultura local. Eles miraram o coração boêmio e pulsante da região. As entregas priorizaram os bares de bairro, as tradicionais barracas de praia, espalhadas ao longo da extensa orla de Boa Viagem, os pequenos botecos escondidos nas ladeiras históricas de Olinda e os restaurantes familiares em Jaboatão dos Guararapes. A recepção inicial foi nada menos que vulcânica. Quando o consumidor pernambucano, famoso por seu bairrismo feroz e por defender violentamente suas raízes culturais, percebeu que havia uma cerveja de altíssima qualidade, produzida no seu próprio quintal, a resposta foi uma adesão quase imediata. A Nobel não apelava apenas para o sentimento regionalista em suas propagandas. Ela entregava, com precisão cirúrgica,
exatamente o que prometia dentro da garrafa. Ao primeiro gole, a diferença abismal tornava-se inegável até para os paladares menos treinados. A leveza incomparável proporcionada pela água puríssima do aquífero de Igaraçu, combinada com o amargor na medida exata de seus lúpulos selecionados, criava uma experiência refrescante que obliterava a concorrência instantaneamente. As marcas populares que há décadas dominavam o mercado, de repente pareciam excessivamente aguadas, pesadas, com um retrogosto metálico e artificial. A Nobel tinha personalidade, tinha alma. O colarinho de espuma densa durava mais no copo americano, resistindo bravamente ao calor úmido de Recife. O boca a boca espalhou-se como um incêndio incontrolável em Palha Seca. Em questão de semanas, bater no balcão e pedir uma Nobel estupidamente gelada tornou-se o novo e absoluto padrão de consumo nos finais de semana. Os garçons suavam a camisa, mal conseguindo dar conta de repor os freezers industriais. Havia relatos frenéticos de distribuidores menores que, desesperados, faziam fila na porta da fábrica em Igaraçu logo ao amanhecer, implorando por mais engradados, pois os estoques de seus principais clientes esgotavam antes mesmo do pôr do sol de sábado. Para a exausta, mas eufórica, equipe diretiva da IBI, os primeiros relatórios de vendas que chegavam às mesas, nas manhãs de segunda-feira, pareciam surreais. Os números não apenas batiam as projeções mais otimistas desenhadas nos planos de negócios. Eles as estilhaçavam completamente, reescrevendo o que se achava possível para uma cervejaria independente. A ascensão meteórica da Nobel nos meses subsequentes, especialmente durante a transição para o Carnaval de 2007, rasgou todas as regras não ditas do mercado de bebidas no Nordeste brasileiro. Em apenas 9 meses de operação comercial, um intervalo de tempo considerado meramente embrionário para qualquer indústria de bens de consumo de capital intensivo, a cerveja Nobel alcançou um marco que desafiava qualquer lógica corporativa tradicional. Ela capturou de forma avassaladora 10% de todo o disputado mercado de cervejas de Pernambuco. Uma fatia colossal, milionária, que foi arrancada diretamente das mãos ensanguentadas de conglomerados que gastavam dezenas de milhões anualmente em publicidade em horário nobre. A mega fábrica de Igaraçu operava agora em ritmo alucinante, com seus 42 milhões de litros de capacidade anual, subitamente parecendo não um exagero ambicioso de seus fundadores, mas uma necessidade física premente para evitar o desabastecimento nas ruas. No entanto, no implacável tabuleiro de xadrez do capitalismo monopolista, o sucesso estrondoso de uma empresa regional independente nunca passa despercebido de forma pacífica. Pelo contrário, ele ecoa como um alarme de ataque aéreo ensurdecedor nos escritórios blindados de vidro e aço das metrópoles financeiras. Enquanto os pernambucanos brindavam com o seu novo orgulho líquido sob o sol escaldante, a milhares de quilômetros de distância, no interior de São Paulo, executivos de terno começavam a analisar os relatórios de perda de market share com crescente e palpável preocupação. O foco dessa apreensão vinha principalmente da Chincariol, na época a segunda maior e mais agressiva cervejaria do país. Para a gigante de Itu, o Nordeste não era apenas um mercado promissor. Era a sua fortaleza estratégica indiscutível, representando mais de 36% do seu faturamento nacional total. Era a galinha dos ovos de ouro que sustentava a expansão da empresa no resto do Brasil. E, de repente, quase da noite para o dia, uma marca regional insolente, armada com um produto superior e um apelo emocional inquebrável, estava corroendo suas margens de lucro de forma acelerada em um dos estados mais vitais da região. O sucesso esmagador da Nobel tornou-se, tragicamente e ironicamente, a sua própria sentença. Ao provar irrefutavelmente que era possível produzir uma cerveja premium em larga escala em Pernambuco, distribuí-la com eficiência e dominar a preferência visceral da população, a IBI pintou um alvo gigante, iluminado em neon, em suas próprias costas. Os radares das multinacionais não viam a Nobel como uma simples concorrente a ser superada nas prateleiras através de inovações de marketing.
No mundo frio e predatório das grandes fusões e aquisições, um concorrente regional letal, que possui uma infraestrutura impecável, capacidade ociosa para crescer e acesso exclusivo a um aquífero inestimável, não é combatido em uma guerra justa de preços. Ele é neutralizado. Ele é engolido. A atmosfera de pura celebração nos corredores da fábrica em Igaraçu começou, lenta e silenciosamente, a mudar de densidade. Já não era mais a ansiedade extasiante de saber se o produto venderia, mas a apreensão invisível e sufocante de saber que eles haviam crescido demais, rápido demais. O meteoro brilhante havia iluminado intensamente os céus de Pernambuco, mas a física dos negócios dita que estrelas que queimam com essa intensidade costumam atrair forças gravitacionais esmagadoras. Os predadores gigantes já estavam circulando nas águas turvas do mercado, com as mandíbulas abertas, prontos para o bote. O sucesso estrondoso e repentino carrega uma maldição oculta. Ele exige um fôlego financeiro que poucas empresas independentes possuem. Na brutal indústria de bebidas, conquistar 10% do mercado de um estado populoso em apenas 9 meses não significa apenas glória. Significa a necessidade desesperadora de multiplicar a frota de caminhões, expandir as rotas de distribuição diárias, comprar milhões de vasilhames adicionais e injetar um capital de giro colossal para manter as engrenagens girando e o mercado abastecido. A indústria de bebidas Igaraçu, Dina IBI, estava vencendo a guerra nas ruas e nos bares, mas o custo dessa vitória ininterrupta ameaçava sangrar as finanças da empresa. Eles haviam criado um gigante regional, mas alimentar esse monstro recém-nascido estava se tornando uma tarefa quase impossível sem um parceiro de peso. Foi exatamente nesse cenário de vulnerabilidade disfarçada de triunfo absoluto que os executivos de terno bem cortado desceram do avião em Pernambuco. Era meados de 2007 e a Chincariol, o colosso com sede em Itu, São Paulo, não estava ali para uma visita de cortesia ou para observar passivamente o mercado. A gigante nacional vinha perdendo participação de mercado no Nordeste, sua região mais lucrativa, que representava mais de um terço de seu faturamento, e identificou na rebelde cerveja Nobel a causa exata de sua dor de cabeça e declínio nas vendas locais. No entanto, no manual de estratégias inflexíveis das grandes corporações, quando você não consegue esmagar um oponente formidável nas prateleiras através do marketing, você simplesmente abre os cofres, o compra e o assimila. As negociações aconteceram a portas fechadas, longe do barulho das esteiras de envase que continuavam a cuspir milhares de garrafas verdes por hora a poucos metros de distância. O que foi colocado sobre a mesa foi uma oferta de 10 milhões de reais pela aquisição total da IBI. Para qualquer analista de mercado ou engenheiro industrial que analisasse o negócio friamente, aquele número soava não apenas baixo, mas beirava o absurdo. Estávamos falando de uma planta industrial novíssima, equipada com tecnologia europeia de ponta, assentada estrategicamente sobre um dos melhores lençóis freáticos do país, com uma capacidade instalada pronta de impressionantes 42 milhões de litros por ano. Erguer uma fábrica com aquelas especificações a partir do zero custaria múltiplas vezes esse valor. Mas a Chincariol sabia exatamente o que estava fazendo. Eles não estavam apenas precificando os tijolos e os tanques de aço inoxidável. Eles estavam precificando a exaustão dos fundadores locais, que precisavam desesperadamente de alívio logístico e estrutura nacional. Para convencer os criadores da Nobel a entregarem as chaves do seu império incipiente, a Chincariol entoou o clássico e hipnótico Canto da Sereia corporativo. Os executivos paulistas desenharam um futuro brilhante e irresistível nas telas de projeção. Prometeram, olhando nos olhos, que a marca Nobel não apenas seria preservada, mas seria elevada ao status de intocável dentro do portfólio. Garantiram injeções maciças de capital na fábrica, acesso irrestrito à formidável malha logística da Chincariol e prometeram transformar a cerveja pernambucana em um produto premium distribuído em todo o território brasileiro, de Manaus a Porto Alegre. Para os fundadores da IBI,
Pressionados pela responsabilidade diária de lutar contra os gigantes, a oferta parecia a salvação perfeita. Era a chance dourada de ver o seu amado ouro líquido conquistar o Brasil, impulsionado por um motor financeiro inesgotável. Em junho de 2007, o contrato final foi assinado. A tinta da caneta no papel selou o destino de uma das aventuras empresariais mais fascinantes e meteóricas da história recente do Nordeste. No momento em que as assinaturas foram concluídas, houve um brinde no ar-condicionado frio das salas de reunião, acompanhado de sorrisos calculados e apertos de mão rigorosos. Uma sensação inicial de alívio e de dever cumprido tomou conta dos criadores da Nobel. Afinal, eles haviam construído do nada uma marca tão poderosa que forçou a segunda maior cervejaria do país a render-se ao seu valor. Mas essa euforia inicial tinha um prazo de validade, medido em poucas horas. Assim que os executivos da Chincariol saíram pela porta com os contratos guardados em suas pastas de couro, uma atmosfera fria, estranha e pesada desceu sobre a fábrica em Igaraçu. A realidade crua do capitalismo de aquisições começou a se infiltrar lentamente pelas paredes. Os fundadores, que até a manhã daquele dia tomavam decisões baseadas puramente na paixão pelo produto e no respeito profundo ao consumidor local, perceberam com um nó agonizante no estômago que haviam se tornado meros espectadores em sua própria casa. Eles haviam vendido o controle absoluto. A cerveja Nobel agora não passava de uma linha minúscula em uma planilha de Excel, avaliada a milhares de quilômetros de distância. O som das máquinas na fábrica já não parecia mais uma sinfonia de independência regional, mas o ritmo mecânico de um trabalho terceirizado. A diretoria que respirava o ar salgado do Recife foi substituída pelas ordens de diretores em Itu, que sequer conheciam o gosto da água de Igaraçu. O canto da sereia havia funcionado com perfeição letal. Atraiu os marinheiros para os rochedos com promessas de águas calmas e riquezas sem fim, apenas para, no momento seguinte, arrancar-lhes o leme das mãos. O catalisador da queda estava acionado. O capítulo mais sombrio da história da cerveja Nobel estava prestes a começar, não pelas mãos de seus inimigos nas ruas, mas por aqueles que agora controlavam a sua própria casa. O período que se seguiu à assinatura do contrato de 10 milhões de reais foi marcado por uma lua de mel corporativa que, retrospectivamente, não passou de uma miragem cuidadosamente orquestrada. Nos primeiros meses, sob a nova bandeira da Chincariol, os corredores da fábrica em Igaraçu ainda respiravam um ar de otimismo cauteloso e esperançoso. Afinal, a gigante paulista estava em um processo agressivo de diversificação e premiumização de seu portfólio em nível nacional. Eles haviam recentemente adquirido marcas artesanais imensamente respeitadas no sul e sudeste, como a Baden-Baden, nas montanhas frias de Campos do Jordão, e a Devassa no vibrante cenário carioca. Para a equipe original e os operários da cerveja Nobel, a lógica do mercado parecia cristalina. Eles seriam, inevitavelmente, a joia da coroa do Nordeste. Eles imaginavam estar posicionados lado a lado com essas marcas de prestígio, recebendo o mesmo nível de investimento pesado, reverência técnica e a tão sonhada expansão territorial que lhes havia sido prometida naquelas reuniões a portas fechadas. Mas o mercado de cerveja no Brasil, especialmente no escaldante e populoso Nordeste, não opera sob a lógica do romantismo regional. Ele opera sob a ditadura fria do volume, da capilaridade logística e da participação implacável de mercado. A Chincariol era, em sua essência mais profunda, uma colossal máquina industrial projetada para produzir, escoar e vender a sua principal marca de massa, a Nova Chin. Esta era a cerveja que lutava uma guerra sangrenta, diária e multimilionária contra conglomerados como a Ambev em cada esquina, supermercado e bar do país. O Nordeste não era apenas um mercado adjacente para a Chincariol. Era o pulmão financeiro dessa guerra global, representando, na época, espantosos 36,2% de todo o faturamento da empresa no Brasil. Quando os altos executivos em Itu, São Paulo, olharam para os impressionantes relatórios de vendas da Nobel, eles não viram uma cerveja premium com um apelo cultural único e potencial para conquistar o paladar do país inteiro.
Eles viram uma anomalia perigosa. Eles viram uma ameaça regional altamente eficiente que estava roubando fatias preciosas do seu próprio mercado mais lucrativo e ameaçando a hegemonia da nova Shein. A aquisição da indústria de bebidas Igaraçu, IBI, não foi uma jogada para criar um novo campeão de vendas nacional. Foi uma manobra de contenção de danos. Aos poucos, a verdadeira e amarga natureza dessa aquisição começou a se revelar, não através de grandes anúncios em comunicados de imprensa, mas por meio de pequenas, silenciosas e implacáveis mudanças de rota corporativa. A primeira grande vítima da nova administração foi a autonomia estratégica. As decisões vitais sobre a marca deixaram de ser tomadas sentindo o vento quente de Pernambuco. Qualquer nova campanha publicitária, qualquer patrocínio estratégico das festas de São João locais, ou até mesmo uma simples expansão de rota de entrega, precisava agora cruzar o país e aguardar a aprovação de executivos em escritórios de vidro em São Paulo. Esses diretores olhavam para o Nordeste puramente através de planilhas de rentabilidade de curto prazo. A dura realidade bateu à porta de Igaraçu. A cerveja Nobel não havia sido comprada para ser uma ponta de lança ofensiva. Ela havia sido adquirida para servir como um escudo defensivo, comprado a peso de ouro para ser guardado no fundo do armário. A asfixia sistemática da cerveja Nobel começou exatamente onde o mercado competitivo mais perdoa falhas, no orçamento e no maquinário. O fluxo inesgotável de capital, que havia sido jurado para campanhas de marketing expansivas, secou quase da noite para o dia. Os anúncios vibrantes, engajados e orgulhosamente pernambucanos, que antes dominavam o horário nobre da televisão local e estampavam os imensos outdoors nas avenidas engarrafadas do Recife, começaram a desaparecer como fantasmas. Em seu lugar, a Shein-Cariol intensificou o bombardeio incessante de propagandas genéricas da nova Shein. Sem o oxigênio financeiro do marketing em um mercado de massa, movido quase inteiramente à lembrança de marca, a conexão emocional visceral que a Nobel havia construído tão rapidamente com seu público começou a ser cruelmente testada. Mas o golpe corporativo mais devastador e humilhante ocorreu no próprio chão de fábrica, no coração técnico de Igaraçu. A mega estrutura reluzente de aço inoxidável, concebida meticulosamente e construída com tecnologia europeia, especificamente para produzir 42 milhões de litros da mais pura cerveja premium, começou a receber novas ordens de produção ditadas pela matriz paulista. A Shein-Cariol determinou que a planta pernambucana era estrategicamente perfeita e economicamente muito viável para otimizar sua logística de distribuição de produtos de massa no Nordeste. Lentamente, sob os olhares incrédulos dos funcionários locais, as esteiras que antes carregavam com exclusividade as elegantes garrafas verdes da Nobel começaram a ser inundadas por engradados de nova Shein e outros produtos de combate da empresa. Os mestres cervejeiros e operários da IBI, que poucos meses antes haviam derramado suor, insônia e devoção para criar um produto que derrotava as gigantes nos testes cegos, agora se viam reduzidos a meros operadores de uma linha de montagem terceirizada. Eles estavam engarrafando aos milhões o mesmo produto pasteurizado que haviam jurado combater. A capacidade de produção da cerveja Nobel foi artificial e deliberadamente estrangulada de dentro para fora, a fim de abrir espaço nos tanques para o volume colossal exigido pela marca principal da nova dona. Os efeitos dessa sabotagem corporativa silenciosa não tardaram a chegar às ruas. Quando os distribuidores independentes e os donos de bares tradicionais pediam carregamentos de Nobel para abastecer seus fins de semana, começaram a encontrar de forma inédita rupturas severas no estoque. Não havia falta de demanda e definitivamente não havia falta de capacidade na fábrica de Igaraçu. Havia simplesmente uma ordem superior para não produzir. Em vez da cerveja pernambucana, os vendedores corporativos empurravam vendas casadas, forçando os comerciantes a aceitarem a nova Shein se quisessem manter o relacionamento comercial. A promessa brilhante de levar o sabor de Pernambuco para todo o Brasil,
O famoso canto da sereia desfez-se em cinzas. Ao invés de uma expansão gloriosa e de um banho de loja em todo o país, a marca foi colocada em um estado deliberado de coma induzido. Ela era mantida viva nas planilhas apenas o suficiente para não justificar reclamações públicas de abandono, mas fraca o bastante para nunca mais representar qualquer ameaça interna aos sagrados números da nova Shin. Para o povo pernambucano, as garrafas ainda podiam ser vistas de forma esporádica em alguns freezers mais antigos, mas a magia contagiante estava morta. O gigante rebelde e independente havia sido domado, acorrentado e colocado para trabalhar nas minas do mesmo império que ele quase destruiu. O cenário estava friamente montado, não para a consolidação, mas para o início de um desmoronamento estrutural e sistêmico sem volta. A asfixia lenta e cruel da cerveja Nobel nas prateleiras de Pernambuco poderia parecer, aos olhos de um observador externo e desatento, o resultado de uma estratégia deliberada, calculada e fria da matriz para proteger a sua marca principal. Havia, sem dúvida, um forte componente de canibalização defensiva nessa história. No entanto, a verdade que se desenrolava por trás das portas blindadas da sede da Chincariol, em Itu, no interior de São Paulo, era infinitamente mais caótica e destrutiva. O gigante que havia comprado a independência da indústria de bebidas Igaraçu, IBI, com a promessa de um futuro nacional dourado, estava, na realidade, apodrecendo por dentro. A asfixia da Nobel não era apenas uma decisão de mercado. Era o sintoma periférico de uma doença sistêmica terminal que corroía as próprias fundações do Império Chincariol. A estrutura de comando da segunda maior cervejaria do Brasil estava desmoronando sob o peso de dois flagelos corporativos incontroláveis: escândalos legais de proporções sísmicas e uma guerra civil fratricida pelo controle acionário. A sombra sombria da Operação Cevada, deflagrada pela Polícia Federal, ainda pairava de forma asfixiante sobre a companhia. As acusações de um esquema multibilionário de evasão fiscal e sonegação de impostos haviam resultado não apenas em prisões espetaculares de altos executivos, mas também em multas astronômicas que sangraram severamente o fluxo de caixa da empresa. O dinheiro que deveria estar financiando campanhas de expansão, modernização de fábricas e a consolidação de marcas premium como a Nobel estava agora sendo sugado por bloqueios judiciais, advogados de defesa e acordos de leniência. Como se o cerco da Justiça Federal e da Receita Pública não fosse punição suficiente, as salas de reunião em Itu tornaram-se o palco de uma das disputas familiares mais tóxicas da história do capitalismo brasileiro. Após a morte dos patriarcas fundadores, a segunda e a terceira gerações da família Chincariol mergulharam em uma batalha sangrenta pelo controle total do conselho de administração. Primos processavam primos. Metade da família desejava vender a operação inteira e sair do mercado de bebidas para sempre, enquanto a outra metade tentava desesperadamente manter o legado, mas sem a competência administrativa ou a harmonia necessária para governar um colosso com dezenas de milhares de funcionários e dezenas de fábricas espalhadas por um país de dimensões continentais. Nesse cenário de paranoia executiva, intrigas de corredor e balanços financeiros manchados de vermelho, o planejamento estratégico de longo prazo foi sumariamente atirado pela janela. Ninguém na diretoria paulista estava pensando em como valorizar uma marca regional de alta qualidade no Nordeste. Eles estavam lutando freneticamente para não irem à falência ou para não perderem suas próprias cadeiras no conselho na próxima Assembleia de Acionistas. A Chincariol havia se transformado em um transatlântico colossal navegando em meio a uma tempestade perfeita, com um casco perfurado, motores falhando e os oficiais no convés trocando tiros entre si. Quando um transatlântico corporativo começa a fazer água e ameaça a afundar, a primeira e mais instintiva medida de sobrevivência da tripulação é jogar a carga secundária ao mar. No ecossistema em colapso da Chincariol, o peso morto eram todos os projetos de nicho, as aquisições regionais que exigiam paciência e qualquer iniciativa que não se traduzisse em dinheiro imediato para tapar os rombos milionários da matriz. A cerveja Nobel,
outrora a joia reluzente do mercado pernambucano, foi categoricamente atirada nas águas geladas do esquecimento corporativo. Para a equipe original da IBI e os trabalhadores de Igaraçu, a sensação não era mais apenas de frustração por terem o volume de produção reduzido, mas de uma orfandade corporativa profunda e aterrorizante. As linhas telefônicas que conectavam a fábrica em Pernambuco à matriz em São Paulo pareciam estar mudas. Pedidos urgentes de verba para manutenção de equipamentos, solicitações de estratégias básicas de vendas para o verão e relatórios alarmantes sobre a perda vertiginosa de espaço nos supermercados para a Ambev eram enviados por e-mail e ignorados por semanas a fio. Não havia ninguém no comando disposto a ouvir. Não havia mais um padrinho corporativo para defender a marca nas reuniões de orçamento. A fábrica de Igaraçu, ironicamente, continuava a bater recordes de eficiência. Suas máquinas modernas funcionavam impecavelmente, e os caminhões não paravam de entrar e sair pelos portões. Mas a alma do lugar havia sido drenada. Eles haviam se tornado uma mera instalação de terceirização interna, trabalhando noite e dia para produzir a nova Shin, gerando um caixa vital que era imediatamente transferido para São Paulo para apagar os incêndios de uma família em guerra. O povo de Pernambuco, alheio aos dramas nos tribunais e nas salas da diretoria paulista, apenas assistia, confuso, ao lento desaparecimento de sua cerveja favorita. Nas mesas dos bares, os antigos clientes da Nobel começavam a pedir outras marcas. Não por falta de lealdade, mas porque simplesmente não encontravam mais as garrafas verdes, que há poucos anos eram o orgulho absoluto do Estado. O golpe mais duro e irreversível para os criadores originais da Nobel não foi a perda financeira. Eles já haviam recebido seus 10 milhões de reais. O verdadeiro tormento era a impotência torturante de assistir, com as mãos atadas por contratos de não interferência, ao assassinato em câmara lenta da sua própria criação. Eles haviam entregado o filho prodigioso não a um tutor benevolente que o faria crescer, mas a um império doente e desesperado que estava sugando sua energia vital para sobreviver a mais um trimestre fiscal. Contudo, o caos interno da Chincariol estava atingindo o seu ponto de ruptura inevitável. A sangria financeira era grande demais, e as brigas familiares haviam tornado a governança impossível. O Império Nacional estava à venda, e no horizonte, sobrevoando as ruínas de Itu, um novo e formidável predador internacional preparava-se para pousar no Brasil, trazendo consigo uma cultura corporativa que ditaria a sentença de morte definitiva da Nobel. O ano de 2011 marcou o fim definitivo e inglório da dinastia familiar que havia governado a Chincariol por décadas. Pressionada por dívidas asfixiantes, escândalos legais ininterruptos e uma guerra fratricida no conselho de administração, a família não teve outra alternativa senão ceder o controle do seu império decadente. O comprador que emergiu para assumir as rédeas não era um rival doméstico familiarizado com as nuances caóticas do mercado nacional de bebidas, mas sim um colosso estrangeiro com bolsos incrivelmente profundos. A Kirin Holdings, uma gigante corporativa sediada no Japão. Por impressionantes 3,95 bilhões de reais iniciais pelo controle majoritário, seguidos pela compra total da operação, os japoneses fincaram sua bandeira no Brasil, rebatizando imediatamente a empresa para Brasil Kirin. Nas instalações da fábrica, em Igaraçu, a notícia da aquisição internacional foi recebida, inicialmente, com uma onda de profundo alívio. Para os operários e gestores em Pernambuco, que passaram os últimos 4 anos assistindo à asfixia lenta da cerveja Nobel, sob uma administração paulista negligente e falida, a chegada da Kirin parecia a promessa de uma salvação providencial. Afinal, tratava-se de um conglomerado global respeitadíssimo, conhecido por sua eficiência implacável, tecnologia de ponta e profundo respeito pela engenharia cervejeira. A esperança ingênua que circulava pelos corredores da Ibelmarn era que os novos donos japoneses, com seus rigorosos padrões de qualidade, reconheceriam imediatamente o valor intrínseco da Nobel.
Acreditava-se que eles olhariam para aquele líquido premium, feito com a água puríssima do aquífero nordestino, e finalmente liberariam os pesados investimentos em marketing e distribuição que a marca tanto merecia. No entanto, essa esperança desmoronou com a mesma velocidade em que foi criada. O que os funcionários em Pernambuco não compreenderam foi que a transição de poder não trouxe apenas novos crachás e um novo logotipo corporativo. Trouxe um choque cultural de proporções tectônicas. A cultura corporativa de Tóquio, fundamentada na precisão matemática extrema, na padronização global e na aversão visceral a ineficiências operacionais, colidiu violentamente com a realidade orgânica, relacional e passional do mercado de cervejas do Nordeste brasileiro. Onde os pernambucanos viam tradição, sentimento bairrista e o orgulho de uma cerveja local, os executivos japoneses viam apenas planilhas financeiras complexas, custos de logística e margens de lucro fracionadas. Quando os auditores da Kirin desembarcaram nas diversas plantas industriais pelo Brasil para realizar o inventário de sua nova e monumental aquisição, o foco deles não estava em recuperar o orgulho ferido das marcas regionais. O objetivo da matriz no Japão era puramente cirúrgico: limpar a casa, estancar a sangria financeira que haviam herdado da era Shin-Cariol e reestruturar completamente o portfólio de produtos para maximizar o retorno sobre os bilhões de dólares que haviam acabado de investir. Para uma corporação focada em metas de rentabilidade de longo prazo e padronização de processos, marcas que não atingiam um determinado limite de volume ou que exigiam estratégias de marketing altamente regionalizadas tornavam-se, automaticamente, alvos primários para a eliminação. A reestruturação do portfólio implementada pela recém-nascida Brasil Kirin foi executada com uma frieza corporativa assustadora, desprovida de qualquer sentimentalismo pelo legado das marcas que haviam adquirido. Os diretores asiáticos e seus executivos recém-contratados em São Paulo desenharam uma matriz estratégica binária e inflexível. De um lado, a empresa precisava sustentar sua operação de guerra, focada no alto volume e baixo custo, mantendo a nova Shin como o motor principal de caixa. Do outro lado, o foco para o segmento de alto valor agregado seria direcionado exclusivamente para marcas com apelo nacional e internacional, como a Eisenbahn e a Baden-Baden, além da introdução de produtos da própria Kirin no mercado brasileiro. Dentro dessa nova arquitetura globalizada, não havia espaço para um híbrido como a cerveja Nobel. A marca Orgulho de Pernambuco, que já vinha sendo sabotada pela gestão anterior, agora estava sendo dissecada sob o microscópio inclemente dos analistas de Tóquio. Na visão da Brasil Kirin, a Nobel era uma anomalia dispendiosa. Uma cerveja premium de alta qualidade que consumia insumos mais caros, mas cujo apelo e distribuição eram severamente restritos a um único estado do Nordeste. Ela não tinha a escala colossal de uma cerveja de massa para justificar os custos operacionais, tampouco a abrangência territorial de uma marca especial nacional para justificar pesadas campanhas publicitárias. Ela havia caído no mais perigoso dos abismos corporativos: o limbo regional. A sentença de morte não foi proferida através de um anúncio dramático ou de um memorando oficial de encerramento das atividades. No mundo das grandes corporações, marcas problemáticas não são executadas em praça pública. Elas são deixadas para morrer de inanição em salas climatizadas. As ordens que chegaram à fábrica em Igaraçu foram brutais em sua sutileza. As cotas de produção da cerveja Nobel foram reduzidas a percentuais estatisticamente irrelevantes. As compras de malte especial e lúpulos selecionados, necessários para a sua formulação única, foram drasticamente cortadas pelos departamentos de compras centralizados. A gigantesca capacidade de produção de 42 milhões de litros da planta foi quase inteiramente sequestrada para suprir a demanda da nova Shin e de refrigerantes populares da companhia. Para os profissionais de vendas em Pernambuco, a situação tornou-se humilhante. Eles eram forçados a visitar seus antigos e leais clientes nos bares e supermercados de Recife, sem ter o produto para oferecer. Quando os donos de estabelecimentos exigiam a Nobel,
Os representantes da Brasil Quirim tinham ordens estritas para empurrar outras marcas do portfólio sob a justificativa de problemas temporários de produção. Aos poucos, a escassez proposital quebrou o último elo que mantinha a marca viva, o hábito de consumo do cliente. O consumidor nordestino, sedento no calor implacável, não podia esperar pelo retorno de uma cerveja que a própria empresa havia decidido esconder. As prateleiras foram esvaziadas, os freezers foram ocupados por concorrentes, e o início do fim da Nobel consolidou-se não por falta de amor do seu público, mas pela implacável e silenciosa caneta dos executivos do outro lado do mundo. Para o público não houve um grande estrondo. Não houve um comunicado oficial lido no horário nobre da televisão pernambucana, nem um obituário impresso nas páginas dos jornais locais anunciando o fim da linha. No implacável mundo corporativo das gigantes multinacionais, marcas regionais que caem em desgraça não recebem a dignidade de um funeral público. Elas são submetidas a uma eutanásia silenciosa. A morte da cerveja Nobel não foi decidida nas mesas dos bares de Boa Viagem por falta de paladar ou por súbita rejeição popular. Ela foi friamente calculada, linha por linha, em planilhas de Excel impessoais projetadas em telas de computadores a mais de 17 mil quilômetros de distância, nos imaculados escritórios de Tóquio e ratificadas na sede brasileira em São Paulo. O processo de desligar os aparelhos da Nobel foi metódico e excruciantemente lento. A Brasil Quirim, sob sua nova doutrina de extrema eficiência e foco absoluto em suas marcas principais e produtos globais, cortou definitivamente as poucas artérias financeiras que ainda alimentavam a marca pernambucana. Os orçamentos anuais, que já eram esquálidos durante a fase final e caótica da gestão Chincariol, foram simplesmente zerados. Nenhuma verba para manutenção de freezers nos pontos de venda. Zero investimento em materiais gráficos, porta-copos ou faixas de lona para os botecos tradicionais. A ordem não escrita, mas rigorosamente aplicada pelos diretores de portfólio, era deixar a marca sangrar até secar completamente, sem atrair a atenção da mídia ou causar alarme prematuro nos consumidores. Nas ruas movimentadas de Recife, Olinda e Jaboatão, a ausência começou a ser sentida como uma coceira fantasma. No início, os clientes assíduos chegavam aos seus bares favoritos no fim de sexta-feira, pediam a sua tradicional Nobel, estupidamente gelada, e ouviam do garçom um pedido de desculpas ensaiado, alegando que o caminhão da distribuidora havia falhado naquela semana. Era uma desculpa plausível em um país com gargalos logísticos complexos. Mas a primeira semana de ruptura transformou-se em um mês. O mês transformou-se em um semestre. A escassez espalhou-se rapidamente das pequenas vendas de bairro para as grandes redes de supermercados. A seção de cervejas, antes iluminada pelo verde vibrante e orgulhoso da Nobel, foi rapidamente engolida pelo vermelho da nova Shin e pelas marcas empurradas pela nova matriz asiática. O consumidor pernambucano, que outrora abraçou a marca como um símbolo de excelência regional contra o monopólio das gigantes, começou a aceitar, com uma mistura de frustração e melancolia, que a sua cerveja favorita estava evaporando no ar. Enquanto o silêncio engolia a marca nas ruas, dentro dos imensos portões da fábrica de Igaraçu, a realidade era um espetáculo de ironia cruel. A unidade industrial, erguida anos antes com a missão sagrada de envasar o puro ouro líquido nordestino, operava agora em capacidade máxima. As caldeiras queimavam a todo vapor, os gigantescos tanques de fermentação estavam abarrotados e as linhas de envase de alta tecnologia funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O aquífero cristalino e intocado sob o solo pernambucano continuava a fornecer a água mais pura e perfeitamente balanceada do país. No entanto, nenhum daquele maquinário monumental estava produzindo uma única gota de cerveja Nobel. Os operários originais da indústria de bebidas Igaraçu, os mesmos homens e mulheres que haviam chorado de emoção ao ver a primeira garrafa de Nobel sair da linha de produção em 2006,
agora trabalhavam de forma mecânica e desolada. Suas mãos habilidosas, treinadas para garantir o padrão premium da cerveja local, eram forçadas a operar esteiras que cuspiam incessantemente milhões de latas de marcas genéricas, de baixo custo e refrigerantes de apelo massivo. Eles haviam se tornado prisioneiros em sua própria fortaleza. O maquinário que outrora representava a independência industrial de Pernambuco havia sido rebaixado a um mero apêndice logístico da Brasil Quirim. As antigas bobinas de rótulos da Nobel, com seu design premiado, juntavam poeira nos cantos obscuros dos almoxarifados até serem finalmente descartadas nas lixeiras de refúgio industrial. O golpe final, o suspiro derradeiro da marca, não veio com um colapso estrutural, mas com um apagamento corporativo total. Sem produto envasado, sem campanhas de marketing, sem representantes de vendas dispostos ou autorizados a lutar por ela, a Nobel deixou de existir estatisticamente. Ela foi removida silenciosamente dos catálogos de pedidos dos distribuidores, apagada dos sites corporativos e sumariamente riscada das apresentações anuais de resultados para os acionistas. A eutanásia silenciosa havia sido concluída com um nível assustador de precisão clínica. Uma marca que, em seu auge meteórico, havia conquistado estrondosos 10% do mercado de Pernambuco em menos de um ano, forçando a segunda maior cervejaria do Brasil a abrir os cofres em pânico absoluto, não morreu porque o povo deixou de amá-la. Ela não faliu porque sua qualidade decaiu. A cerveja Nobel foi executada pela matemática impiedosa da consolidação globalizada. Ela foi vítima do abismo que existe entre a paixão de uma cultura local e os gráficos de rentabilidade de curto prazo de acionistas globais. Quando a poeira baixou e as prateleiras esqueceram o seu nome, o cadáver da Nobel foi enterrado sem lápide. Mas a gigante fábrica de Igaraçu ainda não havia terminado sua jornada. Ela estava prestes a ser entregue ao seu terceiro e definitivo mestre. O relógio corporativo nunca para de bater, e a paciência do capital financeiro é notoriamente curta. A passagem da Brasil Quirim pelo país, que havia começado com a promessa de uma reestruturação bilionária e a imposição de uma cultura de eficiência infalível, transformou-se rapidamente em um desastre operacional de proporções históricas. A tentativa de forçar um portfólio engessado em um mercado gigantesco e volátil, aliado a uma crise econômica severa que assolou o país em meados da década, fez com que as operações da Quirim sangrassem dinheiro a um ritmo insustentável. No início de 2017, a matriz em Tóquio finalmente cedeu à pressão. Exausta de injetar recursos em um mercado que não compreendia plenamente e cujas margens de lucro teimavam em despencar, a gigante japonesa decidiu arrumar as malas e colocar toda a sua operação brasileira à venda. O comprador que emergiu para arrematar o império falido não era nenhum aventureiro desconhecido. A Heineken, o colosso cervejeiro holandês e a segunda maior cervejaria do mundo, viu na derrocada da Quirim a oportunidade de ouro e o atalho logístico perfeito para expandir massivamente sua presença no Brasil e desafiar a hegemonia da Ambev. O negócio foi selado por 2,2 bilhões de reais, uma fração amarga e dolorosa do que a Quirim havia pago anos antes. Para a imensa fábrica em Igaraçu, Pernambuco, essa nova e colossal transação representava a terceira mudança radical de propriedade em pouco mais de uma década. De fundadores locais apaixonados para uma família em guerra, Shinkaryo, depois para executivos japoneses focados em cortes, Kirin, e agora, finalmente, para um império global europeu focado em consolidação. A chegada da Heineken trouxe consigo um rigoroso padrão de auditoria de escala mundial e um foco absoluto na otimização de ativos. Quando os engenheiros e diretores de operações holandeses inspecionaram a fábrica pernambucana, eles não encontraram uma estrutura obsoleta. Pelo contrário, depararam-se com uma joia industrial. Eles não apenas reconheceram a infraestrutura de classe mundial que havia sido instalada desde a fundação independente da indústria de bebidas Igaraçu, IBI, mas ficaram maravilhados com a pureza inigualável daquele mesmo lençol freático profundo que outrora dera vida à cerveja Nobel.
Aquela água, perfeitamente mineralizada e abundante, era o ambiente ideal e o recurso crítico para a produção de suas marcas globais em larga escala no calor do Nordeste. A sobrevivência da estrutura de aço, concreto e tecnologia estava, portanto, firmemente garantida. No entanto, o que foi considerado uma salvação providencial para o maquinário tornou-se o decreto de extinção absoluto e final para a marca Nobel. Se a gestão da Kirin havia colocado a cerveja pernambucana em um estado de coma induzido por inanição, a Heineken simplesmente desligou os aparelhos de vez e mandou esvaziar a sala. A gigante holandesa tinha uma estratégia cristalina, fria e implacável para o território brasileiro. Foco total e irrestrito em sua marca principal, Heineken, no segmento premium, e um fortalecimento massivo da marca Amstel para travar a guerra no segmento de volume e massa. Não havia o menor vestígio de interesse executivo em investir tempo, dinheiro ou capacidade fabril para reviver uma marca regional que já estava desaparecida das prateleiras, cujos direitos e memórias haviam sido brutalmente corroídos pelo abandono. A extinção da Nobel não foi comunicada com nenhum traço de lamento. Foi executada como um mero ajuste rotineiro de inventário durante a migração de sistemas. Os últimos resquícios burocráticos e legais que mantinham o nome Nobel, atrelado aos registros de produção da companhia, foram baixados e arquivados. As ordens formais desceram aos almoxarifados de Igaraçu para incinerar e descartar definitivamente qualquer antigo rolo de rótulo esverdeado, tampa personalizada ou material promocional desbotado que ainda pudesse estar escondido em algum canto escuro da instalação. O processo de assimilação corporativa estava concluído com sucesso cirúrgico. A ironia cruel e silenciosa dessa transição monumental pairava de forma invisível sobre o chão da fábrica. O complexo cervejeiro de Igaraçu continuava a prosperar formidavelmente. Suas chaminés ainda exalavam o doce vapor do mosto fervente, e seus tanques de maturação brilhavam sob o sol nordestino, com força total. A mesma água pura, o verdadeiro tesouro intocado, que motivou o sonho de independência em 2006, continuava a ser extraída das profundezas da terra, em volumes gigantescos. A fábrica havia sobrevivido às intempéries do mercado, mas o custo dessa sobrevivência foi a perda total de sua alma. O coração pernambucano que antes ditava o ritmo daquelas engrenagens foi removido e substituído por um motor globalizado e altamente eficiente. A Nobel foi apagada para sempre da história comercial, deixando para trás um maquinário imponente que agora servia exclusivamente a senhores estrangeiros, engarrafando cervejas que o povo do Recife aprendeu a consumir, mas que nunca, em tempo algum, puderam chamar genuinamente de suas. Se você visitar Igaraçu hoje e caminhar pelos arredores do vasto complexo industrial, o som metálico e rítmico das linhas de envase continua a ecoar forte, como um coração de aço que se recusa a parar. As imensas chaminés respiram. As frotas de caminhões formam longas filas nas docas de carregamento sob o sol escaldante. E dezenas de milhares de litros de cerveja continuam sendo produzidos a cada hora. Visualmente e financeiramente, a fábrica é um monumento inquestionável ao sucesso industrial, à resiliência e à eficiência logística. No entanto, para os moradores mais antigos e para os trabalhadores locais que viram os primeiros tijolos dessa mega estrutura serem assentados em 2006, as máquinas lá dentro operam com uma eficiência fria e quase fantasmagórica. Elas tornaram-se, em sua essência, engrenagens sem rótulo, operando em modo automático para servir a mestres cujas identidades mudam conforme o vento das bolsas de valores internacionais. Muitos dos operários e técnicos especialistas que, no passado, ajudaram a formular e engarrafar a premiada Cerveja Nobel, ainda cruzam os portões da fábrica todas as manhãs. Eles batem seus pontos, vestem os uniformes padronizados da atual corporação global e cumprem suas longas jornadas de trabalho com a excelência técnica que a grande indústria exige. Mas o brilho nos olhos, aquele sentimento visceral de pertencimento e orgulho autêntico de estar produzindo a nossa cerveja,
foi substituído pela rotina mecânica de quem apenas executa ordens estritas, enviadas de escritórios localizados em outros continentes. Eles monitoram painéis de controle digitais e inspecionam latas de marcas holandesas e produtos de combate genéricos, silenciando a própria memória da época em que cada lote aprovado pelos laboratórios era comemorado como uma vitória pessoal e intransferível de Pernambuco. Fora dos muros da fábrica, nas ruas, o rastro deixado pela Nobel transformou-se em uma espécie de folclore urbano, uma memória afetiva que teima em resistir à passagem do tempo e à homogeneização agressiva do mercado globalizado. Nas mesas de lata dos botecos mais tradicionais no centro histórico do Recife, ou nos calçadões de Boa Viagem, quando a conversa avança pela madrugada, não é raro ouvir os consumidores mais velhos lamentarem a padronização dos sabores atuais enquanto relembram, com saudosismo, a espuma densa, a leveza e o amargor perfeito da verdinha de Igaraçu. Para essa geração, a perda da cerveja Nobel não representou apenas a substituição de um produto de consumo por outro na prateleira do supermercado. Foi a extirpação de um pedaço da identidade cultural nordestina contemporânea. Durante aqueles curtos e intensos anos de glória, a cerveja havia se tornado um símbolo tangível de que a região poderia não apenas competir, mas vencer os gigantes sudestinos e internacionais em seu próprio jogo de xadrez corporativo, utilizando seus próprios recursos naturais e o talento de sua própria gente. Essa é, talvez, a face mais sombria, silenciosa e invisível da consolidação do mercado. Ela não precisa destruir os prédios, demitir toda a força de trabalho ou secar as fontes de água. Ela simplesmente padroniza os sabores, sufoca as peculiaridades locais e transforma paixões regionais genuínas em meras notas de rodapé nos relatórios de auditoria financeira. A fábrica de Igaraçu é hoje uma engrenagem vital na máquina corporativa da Heineken no Brasil, garantindo o abastecimento de milhões de pessoas e gerando empregos indispensáveis para uma economia local. Contudo, ao olhar para aqueles portões imponentes, a comunidade sabe que o verdadeiro espírito que outrora corria por aquelas tubulações brilhantes, o ouro líquido feito por pernambucanos, para pernambucanos, foi drenado para sempre, deixando um vazio cultural que nenhuma marca estrangeira de bilhões de dólares conseguiu ou conseguirá preencher. A história da cerveja Nobel é, em sua essência, um dos contos corporativos mais amargos e instrutivos da história industrial recente do Brasil. Quando os fundadores da indústria de bebidas Igaraçu, IBI, assinaram aquele contrato de venda por 10 milhões de reais em meados de 2007, eles acreditavam estar garantindo a imortalidade e a expansão nacional de sua criação. Do ponto de vista estritamente pessoal e financeiro, a saída foi rápida e lucrativa. Eles construíram um império do zero e o venderam no auge absoluto, um feito que a maioria dos empreendedores passa a vida inteira tentando alcançar sem sucesso. No entanto, o preço oculto dessa transação revelou-se devastadoramente alto para o legado da marca e para o povo que a abraçou com tanto fervor. A grande e muitas vezes trágica lição que a ascensão e a queda da Nobel deixa para o mercado é a natureza implacável e predatória das fusões no capitalismo monopolista. Quando um conglomerado gigante adquire uma marca regional de estrondoso sucesso, o discurso público para a imprensa é invariavelmente adornado com palavras reconfortantes como sinergia, investimento e respeito às raízes locais. A realidade dos bastidores, contudo, é regida por uma matemática fria. Na esmagadora maioria das vezes, o peixe grande não engole o peixe menor para ajudá-lo a nadar mais rápido no oceano. Ele o engole para eliminar um concorrente ágil que está corroendo suas margens de lucro, ou simplesmente para tomar posse do território valioso onde ele habita. Neste caso específico, a moderníssima infraestrutura fabril e o inestimável e puríssimo aquífero de Igaraçu. Vender uma empresa precocemente significa, inexoravelmente, entregar o destino de um produto nascido da paixão
e da identidade regional a executivos distantes que não possuem absolutamente nenhum vínculo emocional com a sua história ou com os seus consumidores. Para os diretores nas matrizes em São Paulo e, posteriormente, em Tóquio, a Nobel nunca foi o ouro líquido de Pernambuco. Ela era apenas um código de barras problemático em um vasto e complexo sistema de gestão de portfólio. Quando as planilhas de rentabilidade de curto prazo exigiram cortes e padronização, a marca pernambucana foi sacrificada sem qualquer hesitação. A morte da Nobel prova, de forma irrefutável, que a identidade cultural, a qualidade superior dos ingredientes e o orgulho local não têm peso ou defesa alguma quando colocados na balança contra a necessidade de eficiência global e otimização extrema de lucros das multinacionais. O voo da cerveja Nobel foi deslumbrante, mágico, porém tragicamente curto. Em menos de uma década, ela passou de um sonho audacioso de fundadores idealistas para um fenômeno de mercado que capturou 10% de um estado altamente competitivo, apenas para ser asfixiada até se tornar uma memória extinta. O seu verdadeiro legado não reside em garrafas vintage, esquecidas, ou no maquinário monumental que hoje trabalha incansavelmente para donos estrangeiros, mas no alerta silencioso e doloroso que ela emite. A Nobel provou definitivamente que o Nordeste do Brasil era capaz de criar uma cerveja de excelência inquestionável, capaz de aterrorizar impérios. Mas também provou, da maneira mais dura possível, que a alma de uma marca morre no exato momento em que ela é vendida para aqueles que enxergam apenas os números, e não a história que existe por trás de cada gole. 12. A queda da cerveja Nobel não é apenas mais um estudo de caso corporativo sobre fusões e aquisições mal executadas. É, no fundo, uma reflexão dolorosa sobre o que perdemos na marcha implacável e silenciosa da consolidação global. Quando olhamos para as prateleiras dos nossos supermercados hoje, somos confrontados com uma ilusão de extrema variedade. Vemos dezenas de rótulos coloridos, garrafas com designs arrojados e promessas de experiências autênticas. Mas e se você arranhar a superfície e olhar para trás das pesadas cortinas corporativas, perceberá que quase todas essas diferentes marcas pertencem a apenas 2 ou 3 colossos multinacionais. A verdadeira tragédia que se desenrolou em Igaraçu não foi o colapso físico de uma fábrica. Afinal, as esteiras de aço continuam rodando, as chaminés continuam fumegando e o aquífero sagrado continua a jorrar sua água pura. A verdadeira tragédia é a padronização silenciosa do nosso paladar e o apagamento irrevogável da nossa identidade regional. A Nobel provou, com uma maestria incontestável, que é plenamente possível criar excelência no próprio quintal. Ela provou que o talento, o orgulho nordestino e os recursos locais podem conceber um produto forte o suficiente para aterrorizar os maiores monopólios do país. Contudo, ela também nos deixou um alerta sombrio. Se não valorizarmos e protegermos nossas criações originais, se celebrarmos a venda dos nossos símbolos locais ao primeiro cheque com muitos zeros, acabaremos fadados a consumir exclusivamente aquilo que acionistas invisíveis em Tóquio, Amsterdã ou Nova York decidirem que é estatisticamente mais lucrativo para eles. O ouro líquido de Pernambuco pode ter secado nas prateleiras, mas a sua memória permanece viva como o brilhante testamento de um povo que por um curto e mágico período saboreou a sua própria independência industrial. E você? Você lembra da época em que a cerveja Nobel dominava os finais de semana e as mesas de bar em Pernambuco? Ou existe alguma outra grande marca na sua região que foi friamente engolida e destruída por um gigante corporativo? Deixe a sua história e a sua lembrança nos comentários abaixo, pois a memória cultural é a única coisa que as multinacionais não podem comprar. Se este documentário fez você enxergar os bastidores do mercado corporativo com outros olhos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Toda semana, nós mergulhamos fundo para revelar as verdades ocultas, os sucessos estrondosos e as quedas dramáticas das maiores indústrias do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.